livro de Jó, capítulo de número 40. Pode se sentar, irmãos. Pode se sentar. Eu agradeço a palavra de Deus. Fique sentado. Aleluia a Deus. Glória a Deus, capítulo de número 40. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado. Eu espero que o que será dito aqui nessa noite seja útil para a sua vida, para as nossas vidas. Eu espero contar com a sua contribuição no sentido de prestar bastante atenção naquilo que será dito e que isso sirva de saúde para a tua alma, para o teu coração, para a tua família. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Capítulo 40 do livro de Jó. Vamos ler 6 versículos aqui. Diz assim: Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: Porventura o contender contra o poderoso é sabedoria? Quem argue assim com Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que sou vil, que te responderia eu, Senhor? Por minha mão, ponho a minha mão na minha boca. Uma vez eu disse, e não mais falarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, dos teus pensamentos, dos teus projetos, dos teus planos, nenhum deles podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, falei daquilo que eu não conhecia, coisas que para mim eram maravilhosas demais e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora te veem os meus olhos, Senhor. Por isso eu me arrependo, me abomino no pó e nas cinzas. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Queridos, eu acredito que a coisa mais triste na vida do ser humano, deixa eu ainda funilar um pouquinho mais isso. A coisa mais horrível, mais triste na vida de um filho de Deus, como eu e você, não é ter para si, não é não ter para si mesmo. A coisa mais triste na vida de um ser humano não é ele não ter para si, mas é ele não ter para compartilhar. A nossa busca é a busca do ter para si, mas a busca cristã é a busca do ter para compartilhar. Deixa eu dizer isso aqui para você. Eu aprendi que fé cristã, ela não é, ela nunca foi e nunca será para benefício próprio. Muito embora a gente, como filhos de Deus, acaba se beneficiando daquilo que Deus tem para a gente, é claro, mas fé cristã nunca foi, não é e nunca será para beneficiarmos dela, porque fé cristã é uma fé comunitária. A fé cristã é uma fé da busca em favor do outro. Uma fé que não é comunitária é uma fé morta. Quando eu não tenho como meta buscar em favor da comunidade, quando eu não tenho uma fé que tem uma meta de buscar em favor do meu irmão, do meu amigo, a minha fé não passa de uma fé
morta. Aleluia. Escute o que eu vou te dizer. Você sabia que a infelicidade, ela promove sim, ela pode promover sim grandes mudanças na vida do ser humano. A infelicidade pode nos trazer muitos benefícios. Eu conheço centenas de pessoas, você também conhece, que depois que passou pelo tal do vale, depois que enfrentou o problema de separação da família, desemprego dentro de casa, conflito no trabalho, problema de fome, miséria, o sujeito passou a ser alguém diferente. Não é mais orgulhoso, é alguém mais humilde. A infelicidade pode sim nos ajudar e muito na construção de uma nova consciência. Eu conheço pessoas que passaram por momentos de muita infelicidade, de perdas, ou de percas, como você preferir, de preferência, e que antes ele era um, agora ele mudou. A vida dele já não é mais a mesma. A infelicidade trouxe uma revelação, uma nova revelação para a vida dele. Para a gente ganhar tempo, só para você entender, essa é basicamente uma síntese muito curta, espremida, da história de Jó. Essa é a história que se encontra na nossa frente. Jó, como todos conhecem, até mesmo das histórias em quadrinhos, é alguém que tem não só apenas para si, mas tem também para compartilhar com os outros. Jó é alguém que a sua fé é uma fé comunitária, é uma fé que beneficia o outro, o próximo. Esse homem é um homem que tem fé para todos. Esse homem é um homem que tem fé para os outros. Esse homem tem uma fé contagiante. É uma fé que não é uma fé inoperante. E na infelicidade de Jó, a sua consciência é transformada. É no meio da infelicidade, inclusive o texto diz que no meio da tempestade, Deus responde a Jó. Aleluia. Glória a Deus. Existe um texto de Provérbios, não me lembro agora qual que é o texto, que diz que a voz do Senhor se ouve no meio da tempestade. Está aqui alguém que é rico, um homem rico, e quando se fala de riqueza, a gente já pensa logo nas posses de Jó, que inclusive a Bíblia diz que ele era um homem rico, e aí começa a relatar a história dele. Diz que ele tem não sei quantos camelos, e que ele tem muitas terras, que ele é um fazendeiro, que ele tem muita gente que trabalha para ele, muitos funcionários que estão ao seu redor, que ele tem uma família bonita, e os bens dele é muito grande, é o maior do Oriente, etc. Porém, as riquezas de Jó, diante dos olhos de Deus, não tem absolutamente nada a ver com camelos, com fazendas, com benefícios para si, com ajuntamento de coisas. As riquezas de Jó, aos olhos de Deus, tem a ver com os conteúdos do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. E o que é que faz de Jó um homem rico? O que é que faz de Jó, então, um homem maior do Oriente? Talvez você leia o texto e teologicamente, é claro que o texto está dizendo que ele é maior do Oriente, porque ele tem camelos, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as riquezas de Jó não consistem nos bens que ele tem. Para Deus não, para mim e para você sim. Mas Deus olha para Jó e para cada um de nós de uma maneira diferente. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira
primeira coisa que eu quero destacar hoje aqui, eu quero ser prático, é que pode ser, olha para mim, pode ser que Deus queira usar você. Para você que não conhece a história, deixa eu voltar um pouquinho, porque tem gente aqui que está confusa, não entendeu nada. A história de Jó é basicamente o seguinte: ele é um homem rico, homem que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, muito conhecido, famoso, mas de repente, eu vou usar esse termo, a desgraça vem contra a casa dele. Diz a Bíblia, o texto diz que Satanás tira tudo que ele tem, o diabo tira, Deus permite, e ele de milionário, humanamente falando, se torna um homem miserável. Ele é alguém que tinha tudo e da noite para o dia passou a ter nada. E como se não bastasse, o diabo disse assim para Deus: ele ainda continua sendo fiel. Deus ainda confirma isso, ele diz: está vendo, ele continua sendo fiel, mesmo tirando tudo que ele tem. E o diabo disse assim: olha, então vamos fazer o seguinte, pele por pele, tintim por tintim, cada centavo do que ele tem da saúde dele, dá para mim, na minha mão, e o Senhor vai ver que ele vai te negar. E Deus diz assim: tudo bem, pois não, que seja feito. E diz a Bíblia que o diabo vem e arranca tudo. Ele já havia perdido seus filhos, já havia perdido toda a riqueza humana que um homem podia ter, que Jó tinha, e perde agora toda a sua saúde, ao ponto dele parar sentado em um monte de cinzas e se coçando. Há quem diga que ele estava com lepra, com câncer, eu não sei o que era, mas era uma doença terrível. E ainda assim ele não nega a Deus. Ele diz assim: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Ele disse: nu eu vim a este mundo e nu eu vou sair daqui. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Onde é que estão as riquezas de Jó? Talvez alguém perguntaria na miséria de Jó: Jó, onde é que estão as suas riquezas? E Jó com a vida poderia mostrar as riquezas que havia sido plantada por Deus nos conteúdos do coração dele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmã. Talvez Deus queira usar você. Talvez Deus queira usar a sua vida. Talvez Deus queira usar a sua história de vida para ensinar uma bela lição àqueles que estão ao seu redor de como ser um homem e uma mulher leal. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Talvez Deus queira usar você, ou talvez Deus está querendo usar a tua vida, a sua história de vida, os conteúdos do teu coração, para poder ensinar o mundo ao seu redor, os seus irmãos, como é que é ser uma pessoa leal a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer, o dicionário diz que lealdade significa respeito. Essa é a definição do dicionário: ser uma pessoa que respeita. Ser leal é uma pessoa que honra. E honra não no momento da bonança apenas, mas no momento da adversidade. E a definição que eu mais gostei é: lealdade fala de uma qualidade de alguém que é leal. Aleluia. São simples. A outra que eu mais gostei ainda diz assim: fidelidade aos compromissos assumidos. Glória a Deus. A pessoa é fiel aos compromissos que ela assumiu diante de Deus. E diz o texto que o diabo tentou colocar Deus contra Jó. E como ele não conseguiu, ele tentou colocar Jó contra Deus. E aí o texto segue dizendo que Jó permaneceu firme na presença de Deus. E a pergunta que cabe hoje aqui para a gente: e se fosse comigo e com você? Se fosse na minha vida, na tua vida? O diabo disse: estende a tua mão sobre a vida dele, tira tudo que ele tem, pele por pele. E se fosse você, como você responderia a esta situação? Deixa eu te dizer uma coisa:
A maioria de nós responderíamos assim: irmão, o diabo quer me matar. O diabo está furioso contra a minha vida. Mas eu posso dizer para você que Deus está usando a sua vida para mostrar para o mundo como é que é ser uma pessoa, um homem e uma mulher leal diante dele. Você está olhando para a situação e dizendo: é o diabo. E muitas das vezes não é o diabo, é Deus provando você, testando você. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. A igreja primitiva sofreu uma perseguição acirrada durante anos, implacável. Durante anos, o Coliseu Romano serviu de diversão, de divertimento para muita gente. Calígula foi um calo no sapato dos irmãos. Nero foi um grande perturbador da igreja. Durante muitos anos, muitos dos nossos irmãos sofreram. Foi feito fogueiras de irmãos para aquecer a cidade. As pessoas, ao invés de colocar lenha, colocavam corpos humanos, corpos de crentes, acendiam para iluminar a cidade. Crucificava o sujeito em praça pública, colocava betume no corpo dele, acendia no pé da cruz para iluminar a cidade, o jardim de Nero. Tudo iluminado e o cristão gritando, agonizando. Ainda hoje, parte da igreja se encontra fugindo dentro das cavernas. E eu e você às vezes nem sabe disso. Não tem lâmpada, não tem microfone, não tem ventilador, não tem instrumento musical, não tem comida muitas das vezes, mal tem roupa para vestir, mas os olhos estão cheios de lágrimas, as mãos estão levantadas dizendo: ainda que a minha promessa não se cumpra aqui, Jerusalém está me esperando. Eles estão cantando dizendo: bendito seja Deus nas alturas, glórias a Deus por isso. Deixa eu te dizer, muitas das vezes Deus está provando a nossa lealdade. Eu estive num lugar um dia desse, há um tempo atrás, no meio das lavouras, lá do interior do Espírito Santo, muito longe, lá no fundão, uma igrejinha simples. Imagina uma igreja muito simples, mas você ouvia as irmãs cantando com os olhos cheios de alegria, e elas cantavam assim: quando o Jordão passarmos unido, e lá no céu entrarmos, então veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, tantos como a areia da praia. E alegria no coração, sorriso nos lábios, sabendo que Jesus em breve vem buscar a sua igreja. Tantos como a areia da praia. Querida, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Permaneça firme. Permaneça firme na presença de Deus. E eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estava falando para Deus: Deus, eu não estou entendendo nada. O Senhor disse: começa o propósito da campanha, uma casa bem arrumada, uma família restaurada. E o Senhor não me deu absolutamente nada nesse sentido propriamente dito. Sabe o que Deus me respondeu? Não se intrometa. Segue o roteiro. Segue o roteiro que eu te orientei. Deixa as coisas comigo, querido. Deus sabe o que faz. Eu quero abrir um parênteses aqui com a permissão de Deus. Talvez Deus esteja usando o teu marido para afiar você. Você se lembra de Provérbios? Ferro afiando ferro. Talvez Deus esteja usando a sua esposa para afiar você, para que você se torne uma ferramenta útil na mão de Deus. Talvez Deus esteja usando o teu filho para afiar você, com essa teimosia infernal, terrível, mas não é do inferno. Talvez seja uma teimosia de Deus, para que ele venha ser usado por Deus para afiar você, para você aprender a ter paciência. Talvez Deus esteja usando a sua sogra para afiar você, para você ser uma pessoa melhor, para você parar de ficar fazendo concessões na sua vida, para que você se torne uma ferramenta útil na presença de Deus. Talvez Deus queira usar a tua nora
para afiar você, minha irmã, para você tomar cuidado com a tua língua, para você tomar cuidado na tua vida. Deus está afiando você para que você se torne uma pessoa melhor. Quem sabe Deus não está usando o seu patrão, hein, para poder afiar você. Quem sabe Deus não pegou você, que é luz, e colocou lá no meio das trevas, para você iluminar aquele lugar, para que o Senhor tenha fogo em você, para que todos vejam que o nome do Senhor habita dentro de você. Quem sabe Deus não está usando até mesmo o diabo, É verdade. para construir em você uma nova consciência. Quem sabe você não está sendo, Deus não está usando o desemprego, a dificuldade, essa angústia muitas das vezes da tua alma, para poder afiar você, e ao invés de você ver Deus, você está vendo o demônio. Sabe o que é? É que na vida de um cristão, por detrás de tudo tem Deus. Por detrás de tudo, absolutamente tem Deus agindo. Deixa eu dar um conselho para você, minha querida. A tua vida pertence a Deus. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para alguém, minha irmã, meu irmão. A tua vida tem um dono. A tua vida pertence a Deus. O diabo não pode te matar. Eu vou dizer isso aqui para alguém que está precisando de ouvir isso aqui. O diabo não pode te matar. Aleluia. O diabo não pode destruir com a tua vida, com os projetos que Deus tem para a tua casa. Deus quer não só honrar você, mas Deus quer que você honre a Ele. Deus quer que você honre a Ele. Seja leal a Deus. É Mateus capítulo de número 5 que diz, versículo de número 46, diz assim: se eu amo aquele que me ama, que galardão terei? Os fariseus, os saduceus, os publicanos fazem isso. Se eu gosto daquele que gosta de mim, que galardão que eu vou ter? A Bíblia diz assim: amai aqueles que vos perseguem, que te odeiam, e ali sim terei galardão do vosso Pai Celestial. É galardão de Deus. Inclua paixão na tua fé. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Quer galardão de Deus? Inclua paixão na sua caminhada. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Nunca queira se mostrar para ninguém, Aleluia. principalmente dentro de igreja. Toma cuidado com isso. Nunca queira se mostrar para ninguém. Há quem diga que a nossa vida é como um tabuleiro de xadrez. No final da história, tanto o rei como o peão vai parar dentro da mesma caixinha. Somos todos iguais. Obrigado. Não queira aparecer. Graças a Deus. Deixa que ele apareça na tua vida. Deixa que a honra seja dele. Deixa que a glória seja toda para ele. Deus quer te honrar, mas honre a Deus em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa Deus ser glorificado na situação que você está vivendo. Deixa Deus ser honrado na situação que você está vivendo. Seja na dificuldade ou na bonança. Quem sabe Deus abriu uma porta grandona para você. Aleluia. Que Deus seja glorificado nessa porta grandona. Deixa Ele ser glorificado. Mostre para Deus a tua lealdade. Quem sabe Deus não está procurando alguém. A Bíblia diz que Deus está à procura de homens e mulheres que adoram a Ele em espírito e também em verdade. Quem sabe não seja isso também. Alguém que seja leal de verdade. Não é adorar a Deus, levantar a mãozinha, fazer a glória. Não, irmão. É na hora em que as coisas ficarem difíceis, a gente dizer, no meio dessa tribulação, no meio dessa tempestade, eu sei que a qualquer momento eu vou ouvir a voz de Deus falando no meu coração. Primeira coisa, quem sabe Deus não quer usar você, a sua vida, a sua história, essa situação aí, meu irmão, que você está vivendo, para ensinar outras pessoas a serem leal a Deus. Aleluia. Porque tem pessoas, tem gente que não sabe o que é lealdade. Basta uma abelha mordeu, picar o calcanhar dele, pronto. Já desse eu vi um testemunho horrível. Aquela irmã que estava no ponto de ônibus e ela passou um ônibus, jogou água nela, barro nela. Ela falou: Senhor, não vou mais para a igreja, não quero mais te servir. Eu falei: isso aí nunca foi certo de Deus. Que isso? Que absurdo! Tem gente morrendo, perdendo a cabeça ali do outro lado, e a gente está aqui, a gente tem comida, tem bebida, a gente tem motivo de sobra para glorificar Deus. Segundo lugar, eu quero dizer isso aqui:
gente leu do texto de Jó, do livro de Jó, é que diante de Deus nós somos avaliados não por aquilo que a gente dá para Ele, mas por aquilo que a gente guarda para nós. Obrigada, Pai. O marido olha para a esposa, estou falando teoricamente falando, ou a esposa olha para o marido e avalia ele o quanto ele investe nela, o quanto ele leva para passear, e assim por diante. Esse teoricamente falando isso. Sim ou não? Sim. Deus não é assim. Não é o quanto você dá, é o quanto você guarda para você. Por isso que a Bíblia diz: não ajunteis tesouro aqui. Talvez você esteja dizendo assim: ou Deus me honra ou eu paro. Eu quero te fazer uma pergunta: será que você não está contendendo com Deus? Você já leu todo o livro de Jó? Jó começou a contender com Deus. Será que o senhor não está me vendo? O que foi que eu fiz? Puxa vida, será que vale a pena que você via? Eu fiz tudo certinho. Eu era um homem temente de Deus. E isso, ele começou a se lamentar. E daí desculpe, Deus olhou: peraí que eu já vou lá. Segura um pouquinho aqui que eu já vou descer para falar com ele um pouquinho. Aí Deus chamou ele para conversar. Vem aqui, Jó, para conversar comigo. Onde é que você estava quando eu construí os montes, as montanhas, os monstros marinhos, a cabra montense? Onde você estava quando eu comecei a avaliar, medir a terra, a palma? Onde você estava quando eu peguei a água no mar no meu punho? Onde você estava quando eu peguei as ilhas na ponta do meu dedo? Onde você estava, Jó? O que é que você está reclamando, Jó? Não reclama não, porque tudo está no controle da mão de Deus, irmão. Deixa eu dizer isso aqui em nome de Jesus. Será que você não está contendendo contra o propósito de Deus para a tua vida? Escute o que eu vou te dizer. Não se esqueça que Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. E para Deus não existe nada impossível. Eu vou repetir isso aqui de novo. Nada está perdido. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Deus é fiel. Irmã, nada está perdido. Nada está perdido. Você começou uma trajetória com Deus. Fica tranquilo, porque Deus está coordenando e cuidando da tua vida. Aprenda a guardar menos e compartilhar mais. Aleluia. Meu sonho é que a gente se transforme de uma vez por todas numa igreja que compartilha de verdade. Glória a Deus. Uma igreja que tem uma fé comunitária, que luta pela fé, pela bênção e pela vitória do irmão de verdade. A maior riqueza de um homem e de uma mulher é ele saber e ter consciência da soberania de Deus e descansar nele. Jó disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer te matar. Eu sei por que eu estou dizendo isso aqui, irmão. Deus não quer arrancar o que você tem. É só um test drive. É só um testezinho. É só uma ventaniazinha, irmão. É só o sopro do nariz dele que está respirando, sabe? Que se ele soprar mesmo, acabou, irmão. Segundo os historiadores, diz os historiadores que ele abriu o mar com o sopro das suas narinas. E o mar se abriu. Esse é o nosso Deus, irmão. Se Deus pode fazer aquilo, algo extraordinário, será que Deus não pode cuidar de mim e de você? Pelo amor de Deus, irmão, confia no Senhor e creia nele de verdade. Vou dizer uma coisa para você: o Salmo de número 29 diz assim: acima do dilúvio ele colocou o trono dele. A Bíblia diz que a terra é escabelo dos seus pés. Quem é o escabelo dos seus pés? Antigamente, no Antigo Testamento, o sacerdote, o visitante, alguém que vinha atravessando as estradas empoeiradas da cidade, o deserto, chegava na casa de alguém, como a terra era chão, terra mesmo, não tinha nada, não tinha piso bonitinho como esse, o sujeito chegava com o pé todo marcado, todo sujo, todo rachado, e aí o dono da casa pegava uma tabinha pequenininha, o sujeito sentava num banquinho, ele colocava o pé daquela pessoa em cima daquela tabinha, que cabia certinho no pezinho dele, aí para não sujar no barro, aí jogava água, limpava, colocava no colo e enxugava bonitinho. Aquilo chamava escabelo dos pés. Uma tabinha. Diz a Bíblia que a terra é a tabinha do pé de Deus.
Aleluia. Mas Deus é bom usar os pés dele. A Bíblia diz que Deus contempla cada morador da terra como gotas de orvalho no fundo de um balde. Você pensa que Deus está desesperado? Já viu aquele filme? Que o camarada se torna um Deus por um dia, um beijo, não sei. Ele fica louco. Não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Deus está contemplando tudo assim, ó. O povo todo desesperado de Deus, só ouvindo o cantar dos pássaros, observando cada coisa, tudo direitinho. Eu vou dizer uma coisa aqui para alguém: pare de resistir a Deus. Pare de resistir a Deus. Diz a Bíblia que Ele estende os céus como uma cortina e se enrola e abre como uma tenda para poder habitar. Glória a Deus. Você ouviu isso? Ele desenrola os céus e dobra e faz como uma tenda para poder entrar dentro. Eu aposto que essa tenda ainda é pequena, ele tem que se encolher todinho, porque Deus é muito grande, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: pare de resistir a Deus. Nada do que Deus planejou em relação à tua vida, em relação à tua casa, em relação à tua família, em relação aos sonhos que Ele colocou no teu coração, nada do que Ele tem para você vai ser frustrado. Tudo Deus está trabalhando no controle das mãos de Deus. Descansa. Nada, eu vou repetir aqui, nenhuma vírgula, se você permanecer em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que pedires, crendo. Deixa eu te dizer uma coisa: permaneça firme na presença de Deus. Pare de ficar amealhando. Pare de ficar juntando. Pare de ficar guardando. A traça vai comer, o ladrão rouba. Cuidado para que a sua fé não seja uma fé inoperante. Pare de ficar olhando para trás. Você tem um alvo, você tem um propósito, você tem uma meta, você tem um sonho de Deus no teu coração. Não fique olhando para trás, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus de Nazaré. E eu vou abrir um parênteses aqui. Quando alguém falar com você pedindo ajuda, pare de falar assim: fala com Jesus, porque ela está falando com Jesus. Aleluia. O Espírito Santo habita dentro de você. Glória a Deus. Ela vai para casa dizendo: poxa, eu fui procurar ajuda no irmão, que o Espírito de Deus habita dentro dele. Ele falou para mim falar com Jesus. Irmãos, é muito fácil transferir os problemas para Jesus. Jesus nos deu condições de ajudar muita gente. A maior riqueza que um homem tem não se mede a partir dos bens que ele possui, mas a partir dos conteúdos do coração dele. Glória a Deus. Não olhe para as circunstâncias. Eu vou dizer isso aqui: não se precipite. Não se precipite nas suas decisões. Deixa Deus usar a tua vida. Aconteça o que acontecer, se abra para o plano de Deus, para os projetos de Deus para a tua vida. Deus está te avaliando. Deus está construindo conteúdos na tua alma. Deus está construindo conteúdos no teu coração. Muita gente, os teus filhos, a tua família, o teu povo vai olhar para você e dizer: ali tem alguém leal, tem uma pessoa leal ali, vale a pena pedir ajuda para ele, porque ele não vai transferir a responsabilidade dele para Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus nos deu condições de socorrer o necessitado. Aleluia. Você tem pão para dar, você tem comida para dar. Foi Jesus que disse para os discípulos: dai-lhes voz de comer. Tem gente pedindo pão para comer. Não estou falando de pão material, eu estou falando de alimento celestial principalmente. Quantas pessoas que ligaram para a irmã Zefinha e para a irmã Toninha, e a Toninha disse assim: eu vou falar com o pastor, eu vou falar com a missionária, eu vou pedir ajuda para o apóstolo, para a apostila, eu vou pedir ajuda. Irmão, nem pastor, nem apóstolo, nem apostila, ninguém pode ajudar essa pessoa, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós pode ajudar ela. O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você pode ajudar essa pessoa. E eu vou repetir isso daqui: você tem um alvo, não olhe para trás. Você tem uma meta, não volte atrás.
Deus está procurando homens e mulheres que adoram a Ele em espírito e também em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua história de vida para transformar vidas. E em terceiro lugar, eu quero dizer isso aqui em nome de Jesus. Quem é você no reino de Deus? Quem somos nós no reino de Deus? Nós somos necessidade ou nós somos necessário? Nós somos necessidade ou necessários no reino? Você é uma pessoa necessária no reino? O que é que Deus tem feito da sua vida? O que é que Deus tem feito a partir da minha vida? O que é que Deus está fazendo a partir da minha história de vida? Quem somos nós no reino de Deus? Pessoas cheias de carência ou pessoas cheias de vida para poder compartilhar com o próximo? Cheias de esperança para compartilhar com aquilo que está perdido, para aquele que está perdido. Irmãos, o mundo está gritando por socorro. O mundo está aí, jovens estão se perdendo nas drogas, pessoas estão saindo de dentro de casa, não conseguem serviço, e o diabo coloca na mente dele: por que você não rouba? Por que você não mata? E a igreja tem vida para dar, a igreja tem esperança para dar. Deus quer usar a minha vida e a tua vida, não como homens e mulheres cheios de carências, mas homens e mulheres cheios de vida para compartilhar. Uma palavra. Eu me lembro da história de um homem. Ele foi fazer uma missão. Quando ele chegou, o irmãozinho disse: pastor, o senhor não vai na minha casa fazer uma oração? Ele falou: na tua casa, irmão? Porque ele tinha uma agenda muito grande, viajando de país em país. Ele disse: e na tua casa? Aí o irmão disse: na minha casa. Aí ele pensou e perguntou de novo: na tua casa? Ele disse: na minha casa, pastor. E o Espírito Santo disse para ele: vai na casa dele. Chegando lá, o irmão andou muito a pé, mas muito. E aí o irmão disse: pronto, chegamos em casa. Aí o pastor disse: casa? Cadê a casa? Pastor, aqui onde nós estamos, aqui é a minha casa. Debaixo de uma árvore, a família estava escondida no canto por detrás da moita, dentro de casa. Um plástico velho estendido. Eles sentaram. O irmão disse: pastor, espera um pouquinho, que eu vou pegar alguma coisa para o senhor mastigar. E aí quando o pastor olhou de lado do missionário, tinha uma criança pedindo para ele comida. Ô tio, dá comida, tio. Eu estou com fome, tio. Eu estou com fome, tio. E aí o tio, o pastor, tinha dentro da bolsa uma manga verde. E quando ele deu aquela manga para aquela criança pegou aquela manga e começou a chorar de alegria, porque ela ia comer aquela manga verde com casca, caroço e tudo, e glorificando a Deus, agradecendo a Deus. A mãe dela começou a chorar de alegria e glorificar o nome de Deus, porque Deus havia enviado provisão para aquela casa, uma manga verde. Aleluia. Eu fico triste, irmão, quando eu percebo em nosso meio, ao invés de a gente perceber regressão, perceber progressão, a gente percebe regressão. São poucos, graças a Deus, poucos, que ao invés de progredir estão regredindo. Será que vai ser necessário uma torrente de água, uma grande perseguição, uma luta muito grande, um desespero, um desemprego, fome, praga, peste, para a gente abrir os nossos olhos e acordar para a vida? Para a gente dobrar o nosso joelho, irmão, sair de frente um pouco da internet e falar um pouco mais com Deus, irmão? Será que vai ser preciso doença, coisa ruim, as coisas agredir a nossa casa, vir de encontro ao nosso lar, para a gente abrir os nossos olhos e saber que é tempo da gente orar sem cessar, irmão? Quantas vezes Deus tem falado aqui nessa igreja: marido, esposa, ore pelos seus filhos, meninos, levanta na madrugada, busca ao Senhor, pede ajuda para Deus, sai de frente dessas coisas, busca mais a Deus. Vamos orar, igreja. Eu vou terminar já, mas eu quero dizer isso aqui, homens, pais de família, dobra o teu joelho dentro da tua casa. Aleluia! Homens, pais de família responsáveis, dobre o teu joelho dentro da tua casa.
Será que a gente vai ter que esperar vir um redemoinho, um tufão? Ou é melhor a gente parar um pouco, puxar o freio de mão, desligar tudo e dizer, não, agora é o meu momento com Deus? Será que é preciso vir uma luta, uma adversidade terrível, para depois a gente dizer, agora eu conheço a Deus? Irmãos, isso não é ser sábio. Me desculpa, João, mas isso não é ser sábio. Me desculpa, irmão Pedrinho, Paulinho, Joaninho, Zezinha, não adianta. Não é melhor agora, antes da dificuldade, eu buscar a conhecer a Deus mais hoje, neste momento? Glória a Deus. Sabe por que muitos de nós ainda não entendemos os planos de Deus para a nossa vida? Sabe por que muitos de nós ainda não estamos entendendo os planos de Deus para a nossa vida? Porque nós estamos confundindo Deus, estamos confundindo o pai com o avô. Deus não é avô, Deus é pai. Você sabe como é que é avô, avó, né? Não bate no meu neném. Não bate. Não bate. Desculpa as vó coruja, os vozinhos coruja. Mas Deus não é avô, Deus é pai. Aleluia. E para Deus, ser presente é muito mais importante do que dar presente. Aleluia. Aleluia. Verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus está construindo uma nova consciência dentro de você. Essa dificuldade não é para a morte, é para a vida. Essa dificuldade que veio não é para trazer morte, mas é para trazer experiências com Deus. Quando você olha para Deus e confia no nome do Senhor, por mais que pareça impossível, Deus é fiel para resolver esse negócio. Existem pessoas aqui no nosso meio que precisam de um milagre. Mas pense no seu milagre como um milagre do outro. Aleluia. Pense em comprar um carro para vocês. Pense em comprar uma casa para a comunidade. O que eu quero dizer com isso? Para juntar o povo na tua casa, para chamar as famílias para ir lá conhecer o teu lar, para conversar com você, para sentar à mesa com você, para comer daquilo que Deus te deu, para você compartilhar do bem que Deus te deu, do bem que Deus te fez, Aleluia. da pessoa bonita que Deus construiu dentro de você. Glória a Deus. Ao invés de você pensar em comprar um carro, uma casa ou alguma coisa para poder se sentir melhor, mas pense em usar o que você tem já agora para benefício do outro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você falta no trabalho, você faz falta? Ou os funcionários dizem assim, graças a Deus que aquela praga ficou em casa hoje. Eu sei o que eu estou falando, porque eu fiquei na empresa há muitos anos. Graças a Deus que aquele ficou em casa. Um dia de paz dentro dessa empresa. Quando você falta na escola, você faz falta. Quando você falta na faculdade, você faz falta. Quando você falta na festa de aniversário, o pessoal diz assim, graças a Deus, aquele cunhado perturbado não veio, graças a Deus. Graças a Deus que é sobra. Eu convidei para não ficar chato, mas Deus nos deu livramento daquela velha. Eu sei o que eu estou falando, irmão, porque eu vou em festa de aniversário quase que sempre, porque o povo diz, se o senhor não for, o senhor vai ter. O senhor me ajudou até agora, eu quero que o senhor vá lá comer um bolo comigo e orar pelo meu filho. Tá bom, eu vou lá. Aí eu ouço assim, as pessoas dizem, graças a Deus que a velha não veio. Graças a Deus que a outra não veio, porque ela ia fazer inferno aqui. Quando você falta na reunião de família, de domingo à tarde, à noite, tem lá. A família diz o que de você? Que pena que ele não veio, porque graças a Deus que aquela coisa não veio. Aquela múmia, aquele zumbi não veio perturbar a gente. Ó que paz, escuta o silêncio. Eu conheço um irmão que diz assim, é um irmão, meu irmão mesmo, ele diz assim, olha, graças a Deus que aquela praga não veio. Ele fala assim, ó o silêncio que é essa casa aqui, ó. Eu falo, mas quem é essa praga? Um dia eu quero conhecer ele. E eu vou dizer, irmão, o sujeito é um perturbador mesmo. Falei, que bom, até eu deixa pra lá, vamos ficar aqui em paz, gente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é alguém realmente necessário aonde você trabalha? Você é alguém cheio de carência?
Você é alguém necessário dentro da empresa onde você atua. Em um lugar como esse, quando você falta, você faz falta? Umas pessoas dizem assim: graças a Deus a irmã perturbada não veio, a irmã fofoqueira não veio. Irmão, não existe irmã não fofoqueira, não existe irmã linguaruda, irmã perturbada, porque ou é irmã ou é fofoqueira, ou é irmã ou é perturbado, ou é irmã ou é encapetada. Não existem as duas coisas, é impossível. A minha oração nesta noite é que Deus nos faça alguém necessário para a obra de Deus, para o projeto de Deus, para os sonhos de Deus na nossa vida. Deus quer nos dar uma nova consciência, irmão. Por isso eu vou repetir o que eu já disse aqui agora há pouco: misture paixão na tua fé, misture paixão na sua amizade com os seus irmãos. Para de pisar na bola nos compromissos que você marca. Para de ser um escorregadio. Isso, conheço gente que quando vai na pizzaria, pastor, amigo meu, pastor, come, aquele bichinho lá, come. Aí quando chega na conta, ele fala: meu Deus, irmão, preciso ir embora. O telefone tocou, irmão, rapidinho, peraí, já volto. Desaparece, irmão. Ele recebeu uma revelação muito maior do que a minha, do que os irmãos. É um profeta de Deus poderoso. Ele desaparece. Quem paga a conta diz: é alguém que não é necessário. Porque alguém necessário é alguém que fica para pagar a conta também. Para aguentar o rojão, depois você vê que vai comer, todo mundo come. Para desfrutar da bênção, todo mundo desfruta, mas bênção é poder enfiar a mão no bolso e abençoar a vida do irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz que Deus respondeu a Jó do meio da tempestade. Deus respondeu a Jó do meio da tempestade. Deus respondeu o filho dele do meio da tempestade. Eu vou abrir outro parênteses aqui para terminar. Você sabia que reino de Deus é todos trabalhando em favor de todos para a promoção do reino do próximo? Eu vou repetir. Para você que acha que não é necessário, que está bom, que fé cristã, vida cristã, é todos trabalhando em favor de todos para o benefício do próximo. Não meu, mas do próximo. Quando eu trabalho para o próximo. Quando eu penso para o próximo. Quando eu sonho em favor do próximo. Eu imagino, eu crio, eu desenho, eu elaboro, eu oro a Deus em favor do próximo. Enquanto o próximo não estiver aqui, não há comunhão, não há fé cristã de verdade. Eu já disse, eu repeti: as riquezas de um homem não se medem pela quantidade de camelos, de cavalos, de casas na praia, de carros que ele tem. É a história daquela garota, daquele garoto que foi com o pai, menino milionário, pai milionário, e o pai disse para o menino: meu filho, eu vou te levar num lugar bem pobre, mas muito pobre. Era a fazenda de um amigo meu, porém tem um canto lá que mora uma família extremamente pobre. Nós vamos passar uma semana lá, e do jeito que eles vivem a gente vai viver. Aí o menino foi, falou: tá bom, pai. Aí eles chegaram lá, cumprimentaram um amigo na fazenda e disseram: olha, nós vamos passar uma semana na casa daquele irmãozinho lá, do cantinho lá da fazenda. Tudo bem, foram passar um tempo lá, uma semana. Quando voltou para casa, o pai perguntou para o menino: e aí, meu filho, você viu? Você aprendeu? Como é que é ser pobre? Aí o menino disse: eu aprendi, papai. E o que foi que você aprendeu? Eu aprendi que a gente só tem um cachorro, eles têm 4. Nós temos uma varanda que vai daqui lá perto do portão, toda iluminada. Eles têm o céu inteiro cheio de lâmpada para eles. Nós temos uma piscina de 7, 8 metros. Eles têm uma cachoeira que sai lá da montanha, passa pela casa deles e vai embora, a gente perder de vista. Eu percebi que eu tenho um quintal de 15, 20 metros. Eles têm uma fazenda inteira para correr, para subir e descer. Papai, obrigado por me ensinar o que é ser pobre.
Querido, Jesus disse que se nós não formos como uma criança, a gente não pode entrar no reino de Deus. O que Deus tem é bem melhor para a tua vida. O que Deus tem é bem melhor para a tua casa. Confia no Senhor, espera nele, entrega tudo diante de Deus. Eu quero terminar dizendo aqui nesta noite: a sua história não acabará em morte. A tua história não acabará do jeito que está. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem algo novo para a tua vida. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte sentimental, morte psicológica, morte familiar. A tua história não acabará em morte. Isso daí não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado na tua história, Jó. Não é para a morte, não. E deixa eu lembrar você o que diz o livro do Eclesiastes: o fim das coisas é muito melhor do que o princípio delas. Fique de pé. Que Deus abençoe a sua vida.